E aí, pessoal, meu povo do Brasil, aqui Carmelo Neto, aqui uma juventude do país inteiro que está aqui, mais uma edição do PLJ, do Chega Aí, para a gente discutir o que está em alta, o que a juventude está aí interessada, e aqui a gente tem muita gente, outras pessoas que vieram aqui contar suas histórias de vida. E aqui é sem regra, cada um fala o que quer, levanta o braço, mete a pergunta, mete seu questionamento, aquilo que está na sua cabeça, que está no seu coração, e eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para o meu amigo vereador Fernando Holliday. Vai ser para ele aqui o escolhido, vou meter aqui a brava nele. Pessoal, o Holliday, ele foi já de outros movimentos comigo no passado, depois a gente se desencontrou em um momento e agora estamos juntos de novo, estou aqui do lado dele, né, lutando pelos mesmos ideais, mesmos princípios e valores que movem todo mundo que está aqui. E a pergunta que eu quero fazer para ele é o seguinte: Holliday, você foi fora o Bolsonaro, agora você está aqui no PL, você se encontrou de vez, conta um pouquinho como é que foi essa mudança e boas-vindas ao melhor partido e maior partido do Brasil, o PL. Fala aí pra gente. É isso aí, você já me recebe com uma polêmica, né? Com a pomba na mão. Bom, mas primeiramente é um prazer estar aqui com vocês no PLJ, no PL. E eu tô no PL, tô com o Bolsonaro, principalmente porque eu acho que a gente está vivendo um momento crucial na história do nosso país. O governo que assumiu os rumos do país é um governo que é, eu diria, o maior risco para a nossa democracia das últimas décadas. E o PL representa justamente a nossa esperança de preservar o mínimo de liberdade que a gente ainda tem, o mínimo de liberdade que a gente ainda deseja, e o Bolsonaro, claro, acabou personificando isso com a candidatura dele em 2022. E as eleições de 2022 eu acho que foram essenciais para isso, para que a gente pudesse perceber que dentro da direita a gente pode até ter divergências, uma aqui, outra ali, mas nenhuma dessas divergências acaba superando o risco que é ter o PT no governo, nenhuma dessas divergências acaba superando o risco à liberdade de expressão, o risco à liberdade política que a gente está tendo, e é por isso que neste momento eu decidi me filiar ao PL, porque eu acho que a gente deve deixar todas as divergências de lado e se unir em prol da liberdade do nosso país. Olha aí, discurso bonito, hein? É isso aí. Carmelo, eu queria parabenizar o Holliday porque ele de fato teve essa trajetória, principalmente quando o movimento que ele fazia parte anteriormente começou a antagonizar demais, né, e favorecendo propriamente a esquerda, porque quando colocava a gente, né, como o patinho feio da história, obviamente fortalecia o outro lado. Ele teve muita personalidade, ele teve muita firmeza de falar assim, não, o outro lado é o que realmente eu não concordo. Então a gente pode ter divergências pontuais, mas a gente tem muito mais coisa que a gente concorda. Então, muito bem-vindo ao PL, vai ser um quadro muito qualificado e vai somar muito com a gente. Valeu, escapei da polêmica. Valeu. E eu quero dizer também a quem está nos assistindo, né, você que tem alguma divergência, mas que entende, assim como o Holliday, que a gente tem que estar junto, né, para defender princípios, valores, a nossa liberdade, que você pode estar junto da gente e vai ser tão bem recebido como está sendo o Holliday aqui, porque a gente quer pensar junto o Brasil. Luan, fala um pouquinho aí do Rio de Janeiro pra gente. Cara, essa questão é muito importante, porque é aquilo que a gente conversa bastante. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Obviamente, a gente pode ter algumas divergências, isso é normal e é saudável. A gente consegue construir algo muito forte, assim, sólido junto. Agora, todos temos um propósito e concordamos nisso. A gente não pode viver num país onde o PT governa. A gente já está vendo o estrago que isso vai acontecer. Então, é uma missão nossa, em conjunto, nessa união, para de fato combater o inimigo em comum. E como é que tá lá no Rio de Janeiro a luta? Cara, o Rio de Janeiro, graças a Deus, é um estado onde o PL é muito sólido, né? Nós temos o governador, os 3 senadores, 17 deputados estaduais, 11 federais. Só ainda não temos a capital do Rio. Olha a resposta aí. Ainda. Profetizou. Eu não falei nada. Ainda. Eu não falei nada. Olha o que ele tá falando aqui na frente do general, viu? Só falta a capital do Rio para ficar completo, né, general? Eu não sabia de nada, não. Isso aí, Valdemar e Bolsonaro. Aí. E, de fato, a capital do Rio ela é muito importante. Só que a gente vê que é um estado que é do presidente, mesmo ele não ter nascido lá, mas é a casa dele, né? Foi vereador, deputado federal. E é um lugar onde ele é muito bem recebido. Então, só falta a gente conseguir, de fato, pegar essa prefeitura. Depende de alguns generais por aí. E podem contar com a gente, porque a gente precisa reunir essa juventude para o Rio de Janeiro deixar de ser lembrado por uma juventude que tem a promiscuidade como um alvo nas costas. E, de fato, mostrar que ser de direita e principalmente conservador muda a vida das pessoas. Como mudou a minha, estou construindo a minha família e eu acho que é a nossa missão no Rio de Janeiro. Trazer essa informação que ser de direita, conservador, é legal,
que você consegue entrar nos seus grupos sociais, que você consegue viver bem e não só fazer parte daquele grupinho ali que te convém no dia, só que acaba com a tua vida, acaba com a tua família, com o teu futuro. Resumindo, você não precisa seguir a patotinha, você pode pensar diferente, pode pensar fora da caixa, né? E pensar diferente é legal, né? É legal. Vai lá, Paulense, pegou o microfone. Por isso que é importante esse trabalho de base nosso, né? A gente, como jovem, todo mundo aqui sabe a dificuldade de ser um jovem fora da caixa, dentro do nosso ciclo social, dentro da universidade, da escola, do ambiente de trabalho. Todo mundo tenta te levar para uma linha. E o nosso papel aqui é fazer o contrário. Ocupar espaços. A gente, antes de libertar o nosso país, precisa libertar a mentalidade das pessoas. E isso vai acontecer a gente aproveitando dessa nova fase do país, aproveitando da internet, dos mecanismos que a gente tem, ocupando espaço na nossa comunidade, na nossa escola, no nosso trabalho, no nosso prédio, em todos os ambientes possíveis, para daqui, 10, 20 anos, logicamente o trabalho é longo, é árduo, mas para que a gente possa colher os frutos daqui a um tempo, né? Só um negócio. Você falou 10, 20 anos, mas você esquece que eles levaram esse tempo todo porque não tinha o que vocês têm hoje, que é a mídia social. Não falo nem... Mudou essa visão. Se vocês trabalharem bem, isso é menos tempo. E a gente precisa estar em todos os lugares. Não existe isso de ali, de esquerda. Não, a gente precisa ocupar todos os lugares. E quando um jovem levanta a voz, seja na escola, na universidade, no seu grupo social, outros jovens começam a se inspirar nesse jovem também. Por isso que é importante que nós fazemos aqui, a galera que está assistindo, levante voz. Porque com certeza tem alguém com receio do seu lado que vai se inspirar em você e levantar a voz junto contigo. Luan, agora deixa eu só perguntar aqui a produção, que aqui não tem script, viu? Eu posso baldear, posso bagunçar aqui. E aí? Baldear é bagunçar. É mexer no coreto, é bagunçar o negócio. Ó, aqui tem muito jovem, viu, general? Posso bagunçar aqui? É o seu visita aqui. É um Aqui tem transjovem. muito jovem, viu, tenente? Mas nenhum deles é cantor. Então eu quero que um jovem, amigo meu, pernambucano, eu quero que ele conte um pouquinho da história dele, porque eu conheci ele, general, ele fazendo uma música contra o PT. Depois virou jingle de pré-campanha de muita gente, eu usei no Ceará. Né, tá aqui Ele Thiago cantava. Medina. Não é parente do surfista não, mas ele surfa legal numas músicas aí, vai. Quando eu conheci o Thiago, ele fazia cover, não era nem de Bolsonaro ainda. Ele cantava música e ele veio falar, Bela, tô perdendo seguidor porque eu me posicionei. Depois ele virou a chave, foi pra paródia, trocou o perfil, foi pra outra, agora é totalmente... E aí? Um pouquinho. Chega aí, né? Cheguei. Mas ó, conta e canta uma música pra gente, né? Canta aquela lá que foi sucesso. país que o PT roubou. Quem sabe canta comigo. O brasileiro finalmente acordou. Boa. Um presidente que nos faz acreditar em um Brasil muito melhor. Em um Brasil muito melhor para morar. E por aí vai, né? Eu vou cantar toda. Pai, então, como a Bela falou, eu comecei postando paródia não, cover no TikTok, Instagram em 2020, na pandemia. Aí, velho, era só seguidor, assim, esquerdista que me seguia, né? Só que eu vi o pessoal falando muito de pandemia, de política. Eu falei, pô, velho, eu sou de Recife, então, assim, bem esquerdista, Pernambuco. Eu falei, não é possível que só eu pense como eu penso aqui. Foi o que o Luan falou. Aí, eu tava na aula, era Zoom, coloquei um plano de fundo tirando com feminista. Campanha, sabe? Era... Tirando com feminista, tiraram um print, postaram no Twitter. Minha vida acabou, né? Acabou. Aí no Twitter, aí eu falei, feminismo não é isso. Peguei o livro da Ana como exemplo, né? Feminismo não é isso, expliquei. Aí acabou. Comecei a falar de política e como o Luan falou, velho, muita gente falava, poxa, eu penso que nem você, só que eu tenho vergonha de falar. Aí eu falei, cara, se a gente começar a se posicionar, a gente vai mudar a situação da cidade, da escola, da universidade. Exato, mano. Foi o que o Luan falou, foi o que... Lucas falou. Corta, produção. É parecido, mas nem tanto, né? É sem script, ó, sem script. Foi o que o Lucas falou, velho. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai mudando. E como o Braga Neto falou, a plataforma que a gente tem é muito maior do que antes era possível. Então, se todo mundo juntar, a gente vai fazer a diferença, certeza. 2018 para 2022, Bolsonaro ganhou 400 mil votos só lá no meu estado. Então, assim, é uma mudança que vem acontecendo e eu tenho certeza que daqui pra frente só vai crescer. Principalmente com os jovens entrando, porque tem uma ideia que só tem velho pensando desse jeito. Com certeza, na minha faculdade. Eu faço uma faculdade, não vou falar o nome não, tá? Mas, assim, quando eu entrei, meu amigo, só tinha esquerdista. É ciência da computação e design. Design, assim, é uma área, né? Agora, tá cheio de bolsonarista lá, de pessoal de direita, pessoal mais novo. Então,
tá mudando e é por isso que a esquerda tá com medo. É por isso que eles querem calar a boca da gente na rede social, ele quer taxar você de várias coisas que você não é. E é por isso que a gente tem que estar intensificando cada vez mais, né? No Espírito Santo, Pernambuco, no Mato Grosso do Sul, no Rio de Janeiro e São Paulo e vários outros estados. Então, com certeza. E quando a gente menos percebe, a gente é um ente que está influenciando outras pessoas. Está aqui a Zoe, né, que não sei como chegou na parte da entrada política, né, mas hoje tem um poder de influência gigantesco. Se você pudesse falar um pouco para a gente, Zoe, como você chegou nessa parte política, como você influencia hoje as pessoas, acho que ia contribuir bastante para as futuras gerações aí. Eu cheguei no Brasil aos 12 anos, né? E aos 16 foi na época do impeachment da Dilma. E nessa época eu já me expressava muito bem, tinha uma bagagem aí da minha história e tal, e minha professora do ensino médio veio falar comigo. Ela era a única da direita da escola, do ensino médio. E aí ela falou, por que você não abre uma página para falar sobre a tua experiência em Cuba, né? Para alertar aí as pessoas e apoiar o impeachment da Dilma. Aí eu abri a página, comecei a escrever textos sobre a história de Cuba e tudo mais, mas as pessoas não gostam muito de ler, não têm muita paciência. E eu me dedicava muito aos textos, colocava datas e coisas muito interessantes que as pessoas, na sua grande maioria, não sabem sobre a história de Cuba, até os próprios cubanos. Pesquisava muito mesmo. E aí até que um dia que a professora de geografia chegou e falou que o sonho dela era se aposentar e ir para Cuba. Morar. Com a aposentadoria do Brasil. Aí, gente, eu sou estourada, mas com a idade eu tô melhorando. Já fui muito mais. E no Morning também ajudou bastante aí para eu aprender a engolir a seco e continuar aí a ouvir os absurdos. Se chama sapiência, a arte de saber engolir sapo. Pois, exatamente. Todos os dias a gente engole muitos. E aí, eu gravei um vídeo e as pessoas falaram, não posta, tá agressivo. Minha mãe falou, não posta. Eu tinha 16 anos, eu era uma menina, uma criança ainda. Falei, quer saber, eu vou postar. Dane-se. Postei o vídeo, bombou, viralizou. E o professor Olavo de Carvalho me conheceu através desse vídeo, me apresentou o Alan dos Santos, o Alan me apresentou a Bia. E eu fui entrando nesse meio sem saber muito bem o que eu estava fazendo. Por isso que eu falo que quando você se entrega uma causa, porque você é apaixonado por aquilo, não é querendo ser famoso, nada, é uma causa, a tua causa de vida, as coisas vão se desenvolvendo naturalmente. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a entrar nessa área da política, vim para o impeachment da Dilma, conheci a Bia nos gramados do Congresso, a gente se esbarrou. Você tinha 13, conheci o Carmelo nessa época. Faz 2 anos. A gente se conheceu há muito tempo. E aí, quando eu vi que não tinha mais volta, que eu não ia sair desse mundo, que é o meu chamado de vida, parece clichê, mas não, o meu chamado, já tentei sair várias vezes, já aconteceram várias coisas, que eu tentei sair e a vida me colocou de volta. Eu vi que não tinha mais jeito. Aí, o que eu comecei a fazer, além de gravar vídeos, eu comecei a estudar mais, a me informar, para sair um pouco só dessa questão de Cuba, de comunismo, de ditadura, ir para partes sociais, para me informar mais sobre o Brasil também, entende? Comecei a estudar, que eu acho que o principal é a falta de estudo hoje no Brasil. Eu vejo que o jovem, principalmente, tem muita vontade de mudança, tem muita vontade de fazer a diferença, de ajudar o país de alguma forma, mas as pessoas não sabem como... Não sabem como fazer. Não sabem como fazer e não tem esse incentivo, principalmente em sala de aula, pelo contrário, é a doutrinação. Os professores não querem que você aprenda a pensar, eles querem que você aprenda a obedecer, não questione e apenas cabresto. Exatamente o que acontece em Cuba. Então, eu me inseri dessa forma. Comecei falando de Cuba, mas aí comecei a abranger outros assuntos. E o que eu deixo aqui para os jovens, que eu sei que vocês têm boas ideias, boas intenções, mas se preparem, estudem. A gente só consegue combater o adversário tendo munição. Tem argumento. Exatamente. Aprendi muito isso no Morning também, que me ajudou. Todos os dias eu falava, essa pauta é um absurdo. É um absurdo o que a esquerda está fazendo. Mas aí eu penso, mas por que um absurdo? Porque eu acho que um absurdo. Eu tenho que ter embasamento para chegar aí e desconstruir tudo que o meu oponente no debate está falando. Então, o recado para os jovens é isso. E eu queria inserir na pauta aí a Ana Campagnolo. Gente, eu sou muito fã, ela tem o livro mais vendido sobre feminismo,
do Brasil. Ela realmente dá uma aula sobre feminismo e sobre cultura, né? Você é muito estudada, você incentiva as pessoas a ler, tinha um clube de leitura, aliás. E eu queria que você contasse não apenas sobre a pauta feminista, como que você se interessou, começou a se interessar por isso, mas também a importância da leitura na vida do brasileiro. Eu vou contar só um minutinho aqui, só vou falar o seguinte. Eu já estava pensando, você cortou o que eu ia fazer. Eu ia chamar a Ana exatamente porque ele falou de feminismo e as pessoas falam do troço, aquele cara que matou o escritor porque não gosta do livro dele, mas nunca leu o livro dele. Já viu? E exatamente a Ana para dar essa visão. Eu queria, muito interessante. Você quer saber mais da Ana Campaiolo? Então vai ter que aguardar o próximo episódio. Te espero aqui na próxima sexta-feira, hein? Chega aí! Chega aí! Chega aí! Chega aí!